O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, já enviou projetos para análise na Câmara de Vereadores. Esse é um assunto para a colunista de política do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, Thaline Opitz. Thaline, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, a gente está na primeira semana de 2025 e já dá para ter um termômetro dos desafios que o prefeito Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, vai enfrentar neste segundo mandato no comando da cidade. O prefeito chamou extraordinariamente, fez uma convocação extraordinária da Câmara para que fossem analisadas algumas propostas, entre elas a de alterações em remunerações de cargos de confiança e funções gratificadas, segundo a Prefeitura, para garantir um maior equilíbrio entre as diferenças salariais. Também há uma proposta de criação de diretorias no DEMAI, departamento que, segundo o plano do governo, será concedido, mas ainda não se sabe se total ou parcialmente. E também as propostas de reestruturação da máquina administrativa. Isso inclui a criação de algumas secretarias, como a Secretaria-Geral de Governo, que vai ser comandada por André Coronel, homem de muita confiança de Sebastião Melo, e que vai ser uma espécie de supersecretário. E também extinção de algumas outras pastas e extinção da FASC. Esse ponto, um dos mais debatidos na primeira sessão desta convocação extraordinária que aconteceu na segunda-feira. O que a gente já pode prever só de assistir os embates que aconteceram na segunda, porque os projetos efetivamente não seriam votados nem na sessão de ontem, nem na sessão desta terça-feira, até porque há também toda uma polêmica jurídica em torno da possibilidade de realizações de audiências públicas, é que o prefeito Sebastião Melo vai enfrentar uma oposição muito mais aguerrida. Além do ânimo e de muitos desses vereadores da oposição, que são vereadores estreantes, eles contam agora, nessa legislatura, que teve início dia 1º de janeiro, com 12 cadeiras. Na legislatura passada, eram 10. Mas, matematicamente, algumas questões também estão contribuindo para esse cenário mais complexo na Câmara de Porto Alegre. A Casa tinha 36 vereadores na última legislatura e nesta 35. Isso tudo em função de um apontamento do IBGE em relação à redução do número de habitantes aqui da capital, que levou o MP a oficiar a Câmara, que teve então que reduzir uma cadeira. Considerando esse cenário, Sebastião Melo tem 22 vereadores na sua base aliada. Márcio Binzeli, trabalhista do PDT, é um vereador que tem muitos alinhamentos com algumas propostas do governo, mas está independente. O partido está independente na casa. Isso significa que, caso o governo queira alterar a lei orgânica da cidade, que é como se fosse uma constituição, ele precisa de quórum qualificado. Isso representa 24 votos. Portanto, obrigatoriamente, vai ter que contar com alguém da oposição. E aí é que o cenário se complica. Por enquanto, uma das propostas que já de largada ficam prejudicadas e enfrentam muitas resistências, inclusive na última conversa que eu tive recentemente com o prefeito Sebastião Melo, ele praticamente jogou a toalha em relação à possibilidade de aprovação deste texto, ou pelo menos do texto como o governo pretendia, é a questão de extinção da licença-prêmio dos servidores. Essa iniciativa já foi adotada há muitos anos pelo governo federal e mais recentemente, em 2019, se eu não estou enganada, pelo governo do estado. Mas aqui em Porto Alegre já enfrentava resistências, inclusive entre vereadores da base aliada do prefeito, e agora se tornou uma missão impossível. Segundo o secretário-geral de governo, André Coronel, e também, claro, o próprio líder do governo, o vereador Idenir Sequim, há a possibilidade de negociações e talvez até de alguns recuos em relação a itens deste projeto para tentar viabilizar um apoio da oposição. Mas o cenário, sim, é bastante complexo e delicado. E Sebastião Melo enfrenta esse ambiente bem mais complicado na Câmara num ano em que vai ter que colocar em prática, por exemplo, a reavaliação do plano diretor, que é o projeto mais importante da cidade, tem impacto na vida de todo mundo que mora em Porto Alegre
e que já está atrasado em função da pandemia. Além disso, há ainda a proposta de concessão parcial ou total do DEMAI. Mas essa não precisa de um quórum qualificado, então vai gerar muito debate, mas o governo deve conseguir sim garantir a sua aprovação. Contigo. Obrigado, Thalita.